Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre família. Os domingos desse mês de julho serão dedicados a isso. E hoje o nosso assunto é sobre os obstáculos que uma família blindada ela enfrenta. Se você não teve acesso ao assunto de domingo passado, vai depois lá no nosso canal no YouTube e assista. Foi um assunto muito importante, muito abençoador. Então hoje nós vamos falar sobre os obstáculos para uma família blindada. Existem dois obstáculos que têm atrapalhado, têm destruído muitos lares, muitos casamentos, muitas famílias. Tem distanciado muitos filhos dos seus pais, muitos pais dos seus filhos. Então, vamos abrir a Bíblia aí, primeiro em Provérbios, capítulo de número 18. Provérbios, capítulo de número 18. O primeiro obstáculo é a falta de diálogo e comunicação entre os membros da família. Eu já ouvi, antes da gente ler o texto aí de Provérbios 18, olhe para mim, por favor, você que já encontrou. Eu já ouvi da boca de muitas pessoas a seguinte coisa: não, eu não tenho muita ideia com a minha família porque a gente nunca se entende. Eu já ouvi da boca de muitos maridos e também de muitas esposas a mesma coisa. Não, eu nem sento mais com a minha mulher porque entre a gente não tem diálogo. Não, eu nem sento mais com meu marido, ou eu nem toco mais nesse determinado assunto, porque tocar nesse assunto a gente não consegue ter diálogo e a gente não consegue se comunicar. Por incrível que pareça, há pessoas que ela fala a coisa certa da maneira errada. Ou seja, ela não sabe se comunicar. Ela quer falar o que é bom, mas ela não sabe transmitir ou se comunicar da maneira correta. Aí o que é que acontece? Ela está falando para o marido que é bom, ele está falando para a esposa que é bom, a mãe está falando para o filho que é bom, o pai está falando para o filho que é bom, a avó está falando para o neto que é bom, mas como não sabe se comunicar, acaba usando as palavras erradas. A coisa é boa, mas ofende, mas machuca, mas humilha, causa confusão. E esse é o primeiro grande obstáculo em muitas famílias, em muitos casamentos. Não há diálogo, porque quando se toca num assunto, começa a briga, começa a confusão, um não aceita, o outro não concorda, e em muitos casos, essa falta de diálogo também é por falta de sabedoria na hora de se comunicar. Ah, mas eu não tenho jeito para falar. Quem não sabe, não ouvi. Quem não sabe, aprende. Mas meu jeito é esse, eu só sei falar assim. Mude. Não é inteligente você continuar sendo, ou falando, ou se expressando de uma forma que machuca, que maltrata. Por exemplo, tem gente que só sabe falar gritando. É o normal dela, às vezes ela não está nem brigando não. Mas imagine você, está eu aqui atrás da porta com a Márcia, você não me conhece. Aí está eu aqui atrás da porta com a Márcia, e eu tenho o costume de falar alto.
Aí a gente está conversando normal. Não, filha, não. Filha, não, esse bolo não vai dar. Não, esse café aqui. Não, pelo amor de Deus. Você vai imaginar o quê? Às vezes eu não estou brigando. Mas olha a maneira que eu estou falando. De um jeito autoritário. Parece que eu sou o dono da verdade. E eu pergunto para vocês. Isso acontece dentro dos lares? O que é que você acha? Isso acontece dentro das famílias? Claro que acontece. E por isso muitas famílias estão se destruindo. As raízes de muitas famílias são fraquinhas. Qualquer coisa abala, qualquer coisa, quero separar. Qualquer coisa, eu vou embora. Qualquer coisa, fica de mal. Qualquer coisa, sai do grupo da família. Não quero mais ficar nesse grupo. Coisa de adolescente, de bebezinho, de criancinha. Atitudes que mostram que a pessoa é imatura. Então, olha o que esses textos que nós vamos ler, olha o que eles dizem sobre isso. Vamos aí. Primeiro, Provérbios. Deixa eu abrir aqui também a minha Bíblia. Provérbios, capítulo 18. Já falo para você o versículo. Versículo 13. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 13. Olha o que diz aí. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Mas tem gente que é assim. Você senta para falar com ela sobre alguma coisa, você nem terminou de falar, ela nem ouviu o que você tem para falar, e já começa a soltar os cachorros em cima de você. Não, eu não concordo, eu não aceito, mas ela nem ouviu. Qual que é o correto primeiro, quando você vai ter um diálogo com o seu filho, quando o seu filho vai ter um diálogo com a senhora que é mãe, quando o casal vai ter um diálogo, qual é o correto primeiro? Um fala e o outro escuta. E quando os dois querem falar ao mesmo tempo? Quer dizer, uma comunicação errada, que vai acabar não tendo diálogo, e vai acabar Jesus não sendo glorificado naquele momento da conversa de vocês, e isso vai desgastando. Vai desgastando. Você não sente os reflexos disso na hora, isso leva tempo. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Alguém me perguntou outro dia, pastor Jamison, como que pode um casal que está 30, 20 e poucos anos juntos, depois de 30 anos querer separar? Foi a chateaçãozinha de ontem? Foi o aborrecimentozinho de depois? Vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, até que se cria um problema muito maior. Olha o que esse outro texto diz. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19. Tiago, deixa eu usar essa outra Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Olha o que esse outro texto fala sobre o assunto que a gente está abordando. Diz assim, Tiago 1,19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para o quê? Para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar.
Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha só. Pronto para ouvir, tardio para falar e lento para se irar. Aí tem gente que faz tudo ao contrário. Parece um fio sem essa proteção, sem o... Como é que chama a proteçãozinha do fio? É caixa? Capa. Parece fio sem capa. Qualquer coisinha. E fala igual uma maritaca, uma calopsita. Se ira muito rápido. Tem marido que, se a colher cair no chão, já dá um show. Se der um microfone na mão dele, botar uma banda, ele faz o show. Qualquer coisinha, se a comida tiver sem sal, se atrasar 10 minutos, qualquer coisinha se ira muito rápido, parece uma panela de pressão, 5 minutos já está pronto para explodir. E olha o que é que o texto nos orienta. Olha o que é que o texto bíblico nos orienta. Pronto para ouvir? O que mais? Tardio para falar, porque depois que você fala, já era. Abriu a boca, ofendeu, machucou, falou, já era. Ainda que a pessoa, a sua esposa, seu filho, seu marido, seu familiar, seja um cristão e não guarde mágoas, não guarde ressentimento. Mas não se esqueça daquele velho dito popular: quem bate esquece. Quem apanha, lembra. Eu não guardo mágoa. Eu, Jamison, as pessoas que falaram que não deviam, elas não me magoaram. Eu não tenho mágoa de ninguém. Mas eu quero elas bem distantes de mim. Não tenho mágoa, mas não morro de amores. E se tratando de família, de casamento, de filho, de neto, de pai, de mãe, de marido, de mulher, como é que você vai se distanciar da sua família? Mas tem gente que se distanciou. Eu ouvi da boca de um filho esses dias, a mãe mora na mesma rua, ele mora no número 73, acho que ela mora no número 90 e pouco. 6 anos que ele não pisa os pés na casa da mãe. Não toma bênção. Não passa nem na porta. Eles moram do mesmo lado da rua. Ele não passa nem na porta da mãe. Ele sai para o outro lado, mas ele não sai para lá. 6 anos sem pisar os pés. Se afastou por causa de uma palavra que, segundo ele, a mãe falou e o magoou. Então isso acontece. Parece que a gente está falando de uma coisa que, isso acontecer no casamento de um cristão, na família de um cristão, é o que mais acontece. É o que mais acontece dentro dos lares. E tudo por causa desse obstáculo aqui. Tudo por causa desse obstáculo. Não se tem diálogo, está acostumado, tem um problema, aí todo mundo faz vista grossa. Não vou nem falar porque não resolve-se o problema. Ou quando vai se resolver, não tem modos para falar. Fala o que vem na língua. Eu não tenho papa na língua. E tem gente que fala isso com maior orgulho. Tem gente que fala isso, sabe? Ela se acha, eu não tenho papa na língua. Fala isso como se isso fosse um troféu. Isso é ridículo, principalmente para uma pessoa que serve a Jesus, que serve a Deus. Isso é feio. Vamos ler outro texto. Vamos lá, vamos para outro texto. Lemos Tiago, não foi isso? Efésios, capítulo 4. Outro texto que fala sobre isso. Efésios, capítulo de número 4. O versículo é o versículo 26 e 27. Efésios, capítulo 4,
versículo 26 e o 27. Olha o que diz aí, o versículo 26. Diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Olha aqui para mim, você se ira. Quem aqui se chateia? Se aborrece? Normal. Normal. Mas qual é a orientação aqui? Se irar é normal, mas não pequeis. Quando é que a ira se torna um pecado? Quando começam as ofensas, as acusações. Tem gente que quando está irada, sabe qual é a mania dela? Parece que ela trabalha de coveiro. Ficar cavando atrás de defunto. Tem gente que quando está irada, ela traz situações lá de 10, 15, 20 anos atrás e joga na cara do outro. Então a ira se torna um pecado quando você começa a machucar, a ofender, a acusar, ressuscitar defunto que já morreu há 30 anos. 30 anos. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava no shopping com a Márcia, aqui em Belém. A gente estava no shopping, aí eu vi um rapaz que eu conhecia e fui lá cumprimentar ele. Aí eu vi que ele estava meio, cuspindo fogo, dentro do shopping. Falei, cadê tua esposa, tua filha? Aquela praga, assim mesmo, aquela praga está ali. O que aconteceu, rapaz? A gente veio passear, só porque encontrou uma ex minha, ela já achou que eu estava olhando para ela. Falei, quanto tempo vocês estão casados? 12 anos. Quanto tempo que essa ex aí? Pastor, isso aí foi namorada na minha infância, elas eram amigas. Ela cismou que só porque eu cumprimentei, eu estou afim da mulher. Quer dizer, gente doente. Gente doente. E quando o homem quer ser safado, ele é safado até dentro de casa. E hoje com celular então, doente. Estragou o passeio. Ele chamou a mulher de praga, eu não sei o que é que ela deve ter falado para ele, o nível, né? Se ele chamou de praga, o nível da briga devia estar daquele jeito, né? Então, a ira se torna pecado quando começa a ofender, machucar, apontar o dedo. E eu pergunto para vocês, olhe para mim por favor, quem não tem erros? Quem não erra? Quem não falha? Você pode cobrar a perfeição de alguém? Hein, gente? Eu posso cobrar a perfeição sua? Eu não tenho como. Sabe por quê? Porque eu sou tão pecador como você. Você não tem como cobrar a perfeição minha, porque você é tão pecador quanto eu. Teu filho, teu marido, teu neto, a tua esposa nunca vai ser perfeito. Esquece essa ideia de, eu sonho com um casamento perfeito. Não existe isso. Isso é historinha de novela do SBT e da Globo. Não tem casamento perfeito. Porque o casamento, como a família, é feito de pessoas imperfeitas. Agora, se nós pegarmos isso aqui que a gente está lendo, esse assunto que nós estamos tratando e trazer para a nossa vida, nós podemos fazer da nossa família uma família muito melhor. Não perfeita, mas muito melhor. Você pode fazer do teu casamento, não um casamento perfeito, mas um casamento saudável. Muito saudável. O versículo 27, vamos ler o 26 ainda. Que diz, cadê? Estremecei de ira, e tem gente que se estremece mesmo, né? Quando está nervoso, chega, a carne chega, treme. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Ou seja, olhe para mim, conselho que eu te dou, não vá dormir, não leve para o outro dia
o problema de hoje. Não, quando a gente tiver de cabeça fria, a gente resolve. Resolve hoje. Não leve a ira, a raiva. Não deixe o sol se pôr, o dia terminar e você levar aquilo para outro dia. Por isso a importância de se ter diálogo e comunicação. Mas eu só sei falar berrando, gritando, xingando. Mude. Mude. E se você quiser mudar, você tem uma pessoa chamada Espírito Santo para te auxiliar nessa mudança de atitude, de comportamento. Amém. Está dando para entender? Versículo 27. Ele conclui dizendo assim: e não deis lugar ao diabo. Porque se tratando de crente, de religioso, tem gente que ela apronta, magoa, ofende, xinga palavrão. E depois é muito fácil ela colocar a culpa em quem? Eu até coloquei uma frase esses dias lá no meu Instagram, que diz assim: é mais fácil culpar o diabo do que assumir os erros. Porque o diabo se expulsa e o caráter amputado não tem jeito. E tem gente que é assim, na hora da ira, vai tomar não sei na onde, é desgraçado. Mas pastor James, será que tem cristão, crente que xinga? O que é que você acha? Volto naquilo que eu sempre falo, eu queria só ser o carapanãzinho para ficar lá atrás. Eu não ia chupar teu sangue. Eu não ia ficar dentro da sua casa. Eu só queria ver quem é você quando está com raiva. Só queria ver quem é você. Xinga palavrão, xinga não sei quem, xinga não sei quem. Aí tem uns que depois se arrepende. E tem aqueles que depois colocam a culpa no... Não, meu amor, foi o diabo que me atentou. Me perdoe, meu amor, eu te amo. Foi o Satanás que me usou. Toma vergonha, rapaz. Tem gente que ela que usa o Satanás, não é o Satanás que usa ela, não. E o Satanás, o diabo, só entra quando eu permito que ele entre. Se eu não permitir, ele não tem autoridade para entrar na minha casa. Então, muitas coisas que acontecem, quem deu brecha para Satanás entrar, foi a pessoa. Foi ela que permitiu. Por isso que a orientação é, e não deis lugar ao diabo. Pastor Jamison, mas como é que eu não vou dar lugar ao diabo? Dialogue sobre o que está acontecendo. Eu costumo falar que é melhor você falar que está doendo, antes que seja tarde demais e você precise gritar para outra pessoa ouvir. Fale, mas saiba como falar, use as palavras certas. Pede a Deus sabedoria, para você não ofender, para você não machucar, para você conseguir se comunicar de uma maneira que ajude, e não de uma maneira que machuque. Entenderam? Vamos para o segundo obstáculo, que isso também acontece dentro de muitas famílias. A falta de tempo e a priorização de atividades externas à família. Eu já vi pais que não viram seus filhos crescerem. O filho foi criado pela avó. Beleza, tem vó que é uma bênção. Tem vó que é uma bênção. Mas tem vó que é só a misericórdia de Deus. Cria e educa da maneira errada. Tem vó que, se você deixar o teu filho uma semana com ela, quando ele voltar para casa, volta te dando língua. E hoje as crianças, uns borrotozinhos desse tamanho assim, ó, já xinga palavrão, já mostra o dedo do meio para o... Eu vi outro dia dentro do mercado, um borrotozinho do tamanho dessa mesa aqui, ó.
Aí queria um negócio, a mãe, não. Aí ele foi, deu língua e fez assim com o dedo para ela. Eu olhei para ela assim, a senhora não vai fazer nada com ele não? Ai, quando chegar em casa, aí eu falei assim, se fosse meu filho ia ser aqui mesmo. Ia dar no comedor de lavagem dele que ele ia aprender, vai mostrar o dedo para mim. Aí sabe o que ela falou para mim? Ele fica a semana toda com a avó. Quando vem para casa, tem vó que é uma bênção. Ensina a criança a orar, cantar louvor, ler a Bíblia, respeitar pai e mãe. Mas tem vó que é uma mala. Como tem pai que é uma mala. Como tem mãe que é uma mala. Então eu já vi isso. Muitas famílias destruídas, maridos que perderam a esposa. Sabe por quê? Eu tenho que trabalhar, eu preciso de dinheiro, não pode faltar nada na minha casa, comida, pagar conta. E trabalhou, e no final das contas, nadou e morreu na beira da praia. Porque chegava cansado de noite, não dava atenção para a família. Final de semana, não dava atenção para a família, porque dinheiro, trabalho, dinheiro e trabalho, pagar conta, comer, vestir, e não cuidou do maior patrimônio depois da nossa vida com Deus, depois da sua comunhão com Deus. A sua maior riqueza, o seu maior patrimônio é a sua família, é o seu casamento. Não tem para onde correr. Dinheiro não vai conseguir restaurar um casamento destruído. Dinheiro não vai conseguir restaurar uma família destruída. E tem gente que é desequilibrada. Ela é desequilibrada com relação à vida dela. Não tem organização. A gente precisa trabalhar? O que é que vocês acham? Tem que pagar as contas? Tem que comer? Tem que vestir? Tem, a gente tem. Todo mundo aqui tem uma vida. Mas nada disso adianta se você não tem paz dentro da sua casa. Veja que quando a gente tem paz dentro de casa, pode ter só ovo, mas você come o ovo como se fosse um pedaço de salmão. Não é assim? Márcia que brinca, às vezes Márcia vai comer ovo, ela fala assim, Senhor, muito obrigado por esse camarão. Senhor, muito obrigado por essa picanha que está aqui. Quando você tem paz, o pouco com paz vale muito. E o que adianta você ter dinheiro para sair daqui, vamos almoçar na churrascaria. Você tem dinheiro, mas você não tem paz. Lá na churrascaria já arruma o barraco, lá já começa a briga dentro da churrascaria. Pense nisso. Será que você tem gastado tempo para cuidar da sua família? Será que você tem gastado tempo para cuidar da sua esposa? Para cuidar do seu marido? Eu recebo direto mensagens de esposa falando, conversa com meu marido, porque ele trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, toma banho, deita na cama e fica no celular. Aí eu estou falando com ele, ele está assim, ah, teu filho fez isso, Quem vai aguentar um homem desse? Você acha que mulher quer homem para ficar Ela quer conversar, ela quer falar da vida dela, dos problemas dela, das lutas dela, dos conflitos dela. E vice-versa, o marido também. Eu lembro de um casal agora recente, que vieram, queriam um atendimento comigo. Tá bom, gastei 3 horas com os dois. 3 horas. Aí no final da conversa ela virou para mim e falou assim, pastor, eu queria pedir uma oração, estou até com vergonha. Posso falar bem? Aí ele, fale, assim mesmo. Só podia orar para Deus aquecer a nossa relação. Falei, oxente, orar para Deus aquecer a relação de vocês? Pastor, o senhor não usa óleo aqui na GV não, né? Porque se o senhor usar óleo, tem como o senhor ungir nós dois e dar um pouquinho de óleo para a gente jogar na nossa cama, que a coisa lá está fria.
Eu falei para ela assim: não, eu não vou orar por isso, não tem óleo aqui, a gente não usa óleo, não tem óleo, não vou orar por isso. Aí ele virou para mim e falou assim, virou para ela e falou assim: tá vendo? Bem feito. Chego em casa, pastor, ela nunca, pelo menos um dia na semana, está cheirosinha para me receber, bonitinha. Chego em casa, toda vez que eu chego em casa está esculhambada. É um sutiã que eu acho que foi da tataravó dela. Aí chego em casa, está ela com o sutiã com a alça caída, toda despenteada. Nunca, não tem um dia da semana. Chamo ela para sair: amor, vamos fazer alguma coisa domingo. Ela não se arruma, não se anima para sair. Na hora de namorar, é aquela coisa gelada, não passa nem um batom na boca. Eu peço para ela: amor, tira a touca da cabeça, solta o cabelo, que eu acho seu cabelo bonito. Não, se quiser é assim mesmo. Aí, pô, não tem como, meu. Nem Viagra dá jeito. Por quê? Com a alça do sutiã caída, com aquelas touquinhas na cabeça. Aí é o que eu falei aqui: dá vazão a Satanás, dá vazão ao diabo. Porque na rua, o sujeito pode ser gordo, feio, se ele tiver um carrinho ou uma motinha, ou pelo menos um trocadinho no bolso, as da rua, não todas, mas as piriguetes, vão falar assim para ele: você é o homem mais lindo que eu já conheci. O cara todo destruído, derrubado, mas, nossa, barrigudo, nossa, essa barriga, eu sempre sonhei em ter um homem com a barriga assim. As interesseiras estão aí de plantão. Não tem comida em casa e vice-versa. Tem marido que é assim também. Eu já vi muitos casos, o marido na hora da relação íntima com a esposa, parece um animal, só pensa nele, não é cavalheiro, é um animal, vai lá, usa e dorme, não é cavalheiro. E a relação sexual, ela é importante para a vida de um casal. Pense nisso. Então, a falta de priorização e as atividades externas à família. Correria, está sempre na correria, está sempre na correria. Não cuida da tua família, não. Que lá na frente eu não sinto nenhum prazer em ter que atender você. Ai, ora pelo meu casamento que a gente está quase separando. Eu não quero fazer esse tipo de oração por você. Ora pela minha família, porque a minha família está cada um para um lado. Eu não sinto prazer em orar por isso. Eu não quero orar por isso. Mas todos nós temos que fazer a nossa parte. Se você sair daqui e não colocar em prática o que você está recebendo, oração vai resolver? Imagina lá eu orando pelos dois: Senhor, apimenta essa relação, Senhor. Faz ela sentir vontade por ele e ele vontade por ela. Aí acaba a oração, chega em casa e mesma coisa. Não dá nada. E onde tem menino, aí é que é pior ainda. Aí é que é pior ainda. Vamos lá, Colossenses, capítulo 3. Vamos ver o que o texto fala sobre isso. Colossenses, capítulo de número 3, versículo, cadê? 23 e 24. 23 e 24. O 23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Vamos lá. Na relação, no caso do casal, o marido representa Jesus, a esposa representa a igreja. No caso da família, mesmíssimas coisas.
Você representa Jesus, sua família representa a igreja. Então, tudo que você fizer pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Se bem que a gente vê o tratamento que algumas pessoas dão ao Senhor, se para o Senhor faz daquela maneira, imagina para a esposa. Se para o Senhor faz de qualquer jeito, imagina para o marido. Mas tudo que você fizer para o seu familiar, faça como se você estivesse fazendo para quem? Para quem? Para o Senhor, o melhor. Se dedique. Eu já vi muitos casos, assim. A gente teve um problema seríssimo lá em São Paulo, que a gente descobriu que a esposa de um pastor se apaixonou por mim. Aí eu ia para fazer o programa na rádio, eu comecei a achar estranho. Chegava ela com a bandejinha de café. Bom dia, meu pastor. E velha já, tá? Não é menina nova não, coroa. Bom dia, meu pastor. Eu já sou cismado com esse negócio. Trouxe café. Uma vez, duas vezes, eu falei para a Márcia, eu não quero que essa pessoa traga café para mim não. Se tiver que trazer, você traz, ou a moça da rádio traz. E depois a gente descobriu que ela não fazia isso para o marido. Fazia para os outros, mas não fazia para o de casa. E tem gente que é assim. Para a vizinha, miga. Oi, miga, 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 minha amiga, miga, ai, miga, estamos juntos para tudo, miga. E quando é com o marido, por que não chama ele de migo também? Quando é para um filho, quando é para um familiar, faz para o vizinho, faz para a vizinha. Na rua é um amor de pessoa, faz favor para todo mundo, ajuda todo mundo. E por que não faz para os de casa? O de casa está morrendo, você vai lá e pisa no pescoço e morre logo, desgraça. Que eu quero seu aposento, se é que tem aposento. Eu quero o seu benefício para mim. Eu quero a herança. Está entendendo? Olha o versículo. Qual que a gente leu? Qual foi o que a gente leu agora? 23. Olha o que diz o 24. Olha o que diz o 24. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estáis servindo. Ou seja, quando eu faço o meu melhor por você, eu estou fazendo por Jesus, para Jesus. E eu vou ser recompensado. Eu vou ser recompensado. Amém? Eu vou ter recompensa. O Senhor vai me recompensar. Então, olha como esse assunto é tão profundo. Mas aí você faz de qualquer jeito. Coloca comida de qualquer jeito. Trata a tua mulher de qualquer jeito. Trata a sua família de qualquer jeito. Você tem tempo para tudo. Menos para cuidar do teu patrimônio. Menos para cuidar da sua família. Meu irmão, entre você ganhar R$1.000 a mais, R$2.000 a mais, R$1.500 a mais e tirar um domingão para curtir com a sua família, o que é que você acha que você vai ganhar mais? Outros 1.000 virão, outros 2.000 virão, mas momentos de família você tem que aproveitar. Domingo que vem eu estou querendo fazer, a gente já conseguiu o sítio, com piscina, com campo, um lugar bonito, pertinho aqui, ó, pertinho aqui, depois da barreira da polícia, aqui em Marituba. Lugar bacana, a dona Cris já foi lá, o Gleibe e a Lene já foi lá, no sítio, bacana aqui pertinho, de graça, 0,800, lugar bonito. Eu estou querendo domingo que vem fazer o encontro de famílias lá, 9 da manhã, a gente participa,
depois a gente almoça, quem quiser passar o dia lá, levar o neto, né? Claro que a gente vai ter que se ajudar, né? A gente vai ter que se ajudar, porque o primo aqui ainda está meio... Mas não é muita coisa não. Se vender um rim, a gente já consegue comprar carne. Estou brincando. Eu estou pensando em fazer um domingo em família. Não sei se você iria. Você iria? Quem topa? Topa nada, vai dar para trás. Quem topa? Passar um dia com a gente. Aí a gente vai conversar, vou falar de casamento também. Quem topa? Sério mesmo? Topa mesmo? Então eu vou te mandar uma mensagem à tarde falando como que vai ser. E quanto que dá para você vender o seu rim para ajudar a gente na comida. Dona Ana, Dona Cris se prontificou a fazer, quer dizer, sítio 0800, vamos só fazer uma vaquinha para comida, comprar carninha, para a gente ter um domingo juntos em família. Você precisa fazer isso. Isso é investimento na sua família. E tem gente que não faz. Vamos lá para a gente terminar. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Para você que fica dizendo, minha vida é correria, não tenho tempo. Aí quando a sua esposa cobra, você não me entende, eu tenho que trabalhar, eu ando cansado, eu estou estressado. Isso aqui, Jesus falou, serve para a gente também. Lucas 18, é isso aí, Ravi, cobra do teu pai para ele te levar para o parque. Ravi está ouvindo a pregação e fazendo as exigências dele ali. Ó. Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. Cadê? Achei, vamos lá. Você conhece a história. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Quer dizer, além de sem juízo, sem visão. Imagina Jesus na sua casa, uma coisa rara, e você chegar, Senhor, o Senhor não se importa não, eu aqui correndo para lá e para cá, e minha irmã aí aos teus pés te ouvindo? Mas a pessoa sem temor. Quer dizer, ela tinha tempo para tudo, como tem gente que tem tempo para tudo, menos tempo para Deus e para a família. As duas principais coisas na vida do ser humano, Deus e o quê? Fale. Deus e? Fale de novo. Deus e? Repete de novo. Mais uma vez. Mas será que na prática é assim na sua vida? Ou é dinheiro, problema, preocupação, amizade, rua, bola, não sei o quê? Família. Pode esperar. Vai nessa. Vai nessa. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Fique de pé, por favor. Olha o que Jesus disse. Marta estava agitada.
para lá e para cá, querendo fazer as coisas. Jesus falou para ela assim: pouco é necessário. E a gente chega a um estágio da nossa vida, você que já teve algumas experiências amargas na vida, chega uma hora da sua vida que você vê que você não precisa de muita coisa para viver feliz. Pouco é necessário. Pouca coisa. Não precisa você dar banho de ouro na tua mulher. Uma horinha da sua atenção, longe do celular, ouvindo o que ela tem para falar. Pouco é necessário. Amém? Não precisa você que é filho encher o teu pai de rios de presentes. Uma mensagenzinha: bom dia, mãe. Quem tem a mãezinha viva ainda? Seu paizinho vivo. Bom dia, pai. Bença, mãe. Bença, pai. Uma coisinha. Pouco é necessário. Pode passar, dona Severa. Pode. Pouco é necessário. Passa correndo que eu estou com os 2 pedreiros aqui dentro de mim hoje. Vou botar para quebrar nessa tapioca daqui a pouco. Pouco é necessário. Ah, eu não tenho tempo para visitar minha família. Meu amor, para que existe telefone? Para que existe o WhatsApp? Eu já fui esse filho porque fui doutrinado a isso. E claro que eu já pedi perdão ao meu pai, né, pai? Mas eu já fiquei anos sem falar com meu pai direito. Você sabe o que é isso? Hoje a gente tem um membro da nossa família, um irmão meu, que infelizmente por causa de religião, trata a família assim. No máximo que fala: bença paizinho, bença mãezinha. Gente, pouca coisa é necessário para a gente ter paz dentro de casa. Você hoje não tem dinheiro para sair daqui e ir no restaurante, ir no parque, ir no shopping. Se você deitar com o teu filho no meio da tua casa, rolar com ele ali, brincar com ele, pouco é necessário. A gente não precisa de muito, a gente precisa apenas priorizar as coisas importantes da vida. Amém? Então isso aqui são obstáculos que têm impedido muitas famílias de criarem raízes profundas. Por isso que qualquer coisinha, quero separar. Eu já tive vários pega para capar com a Márcia, nesses 24 anos, vamos fazer 25 anos de casados, já tivemos vários pegas para capar, não de gritaria, mas graças a Deus a gente nunca, separar, não, nós dois não dá certo, nunca. Temos as nossas indiferenças, ela tem o jeito dela, eu tenho o meu jeito, ela tem os gostos dela, eu tenho os meus, mas a gente se respeita. E hoje, mais do que nunca, a gente gasta tempo cuidando da nossa família, gasta tempo conversando, gasta tempo juntos, fazemos a maioria das coisas, ou o máximo que a gente consegue fazer juntos, a gente faz. Leva isso para a sua casa, leva isso para o seu casamento, leva isso para a sua vida. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Poxa, mas o que é que adianta adorar ao Senhor em espírito, se você não adora em verdade? Em verdade, você é um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo filho, um péssimo neto. Não tem coragem de dar um bom dia, ainda quer usar o argumento de que não tem tempo. Não, minha vida é muito corrida. Meu amigo, se organize. Por isso que eu digo que o lugar que tem mais hipocrisia é velório. Eu não gosto de fazer velório. Se você morrer, eu até vou por consideração. Mas eu não gosto de velório, porque o lugar para ter gente hipócrita. Parente que quando o outro estava vivo, nunca desejou nenhum bom dia, não ia lá. E aí, como é que você está? Está precisando de alguma coisa?
Filhos que ficam anos sem falar com os pais. Aí quando morre, eu queria estar no lugar da minha mãe. Eu fui num velório que a hipocrisia era tão grande, e eu conheci a família, que eu cheguei no ouvido da filha e falei assim: mas quando ela estava viva, você não deu valor. Aí o outro pastor que estava comigo: o senhor vai falar? Vou. Porque se jogou em cima do caixão, quase cai, quebra as flores, quebra. Mãezinha, eu queria estar no seu lugar. Mas quando a mãe era viva, a mãe precisava ir no médico. Não tenho tempo, não posso levar a senhora no médico. Meu amigo, eu abro mão de tudo. Meu pai teve o problema de saúde dele aí. Quantas vezes eu abri mão de tantas coisas para poder auxiliar ele, auxiliar minha mãe. Eu abro mão de qualquer coisa, qualquer coisa. Porque depois de Deus, é a minha família. Entenderam? Não é profundo esse assunto? Domingo a gente vai falar mais sobre isso. Mas leve isso para a sua vida. Tá certo? Eu compartilhei com vocês